Então agora vamos começar a palestra em si, com o tema também, oração. E aí a gente já começa com uma pergunta bem polêmica, né? Porque a gente sabe dos atributos de Deus. Ele é onipresente, é onisciente, onipotente. E às vezes as pessoas se perguntam, mas se Deus sabe de tudo, por que eu tenho que orar, né? Por que eu tenho que pedir ajuda? Primeiro, porque a oração ela é um gesto de humildade, né? Outro aspecto também é que a gente sempre liga oração com pedir, mas a oração não é só pedir. No Livro dos Espíritos fala que a oração ela tem 3 funções: louvar, pedir e agradecer. E muitas vezes a gente foca só no pedir, né, e esquece de louvar a Deus que nos proporciona tantas coisas boas na nossa vida, de agradecer por tudo isso que acontece, né, as coisas boas e ruins, porque todas são maneiras de aprendermos também. Então, a gente liga muito a oração com o fato de pedir e se esquece também de outros mecanismos que podemos utilizar para o nosso próprio bem, para essa conexão com Deus, que a oração é nada mais do que nós estabelecermos uma conexão com o divino, com a espiritualidade amiga, com esses seres que nos querem bem, querem nos auxiliar. Quando oramos, nós abrimos as janelinhas que estavam fechadas dentro de nós. É como se estivéssemos receptivos a todas essas benesses que estão sempre nos rondando. Mas porque não estabelecemos a conexão correta, muitas vezes não nos beneficiamos por causa disso, né? Então, além de ser um gesto de humildade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 12, ele diz que Deus quer que seja assim para que o homem tenha responsabilidade por seus atos e para permitir-lhe o mérito da escolha. Porque é assim, nós temos a opção de pedir ajuda ou de não pedir, de louvar ou não louvar, de agradecer ou não agradecer. O nosso livre-arbítrio, ele é respeitado. E Deus permite para que a gente tenha responsabilidade pelos nossos atos, porque assim a gente vai construindo o nosso merecimento para as benesses que uma hora ou outra vão acontecer na nossa vida, né? Outra parte que diz também no Evangelho, nesse mesmo capítulo, diz que renunciar à prece é ignorar a bondade de Deus. É verdade, quando nós renunciamos à prece, a gente fala, não precisa disso. É como se nós estivéssemos sendo mal agradecidos, porque tantas coisas boas acontecem na nossa vida, nós somos tirados de tanto sufoco que às vezes a gente acha que não tem nem saída, e aí acontece algo bom, e aí a gente fala assim, aconteceu, não é bem fruto do acaso. A gente sabe muito bem que existem forças do bem que estão sempre nos rondando e nos guiando no caminho que a gente precisa passar. Então, renunciar à prece, a agradecer, a reconhecer essa grandeza, é um ato muito mesquinho de nossa parte, né? Nós, a criação, vamos renunciar, reconhecer a grandeza do Criador, né? Então, essas são as primeiras reflexões que a gente tem que fazer. Porque Deus sabe que nós precisamos de ajuda. Mas se não estivermos receptíveis a isso, vai ser muito difícil que essa bondade nos alcance de uma maneira mais efetiva. Não quer dizer que não vai alcançar. É como se você quisesse receber a luz e a sua janela está fechada. Você vai receber algumas frestinhas de luz, mas isso não vai iluminar todo o recinto. Então é preciso que a gente abra a janela, através da oração estamos abrindo as janelas do nosso coração para receber a luz divina, para nos aurir dessas energias que precisamos para passar pelas dificuldades. Porque é um aspecto muito interessante, mais na frente eu vou aprofundar mais isso, que a prece ela não vai tirar o obstáculo do nosso caminho. A prece vai nos dar força para que nós encaremos com coragem e bom ânimo essas dificuldades que são colocadas no nosso caminho, né? Então, para a gente tentar entender mais ou menos como que funciona essa questão do auxílio de Deus, é um exemplo bem infantil. É como se eu estivesse cortando grama com uma tesoura de plantas.
aquelas tesouronas assim. Eu posso muito bem cortar a grama com uma tesoura de plantas, mas não vai ser difícil? Então, digamos que Deus está vendo que está difícil e que eu posso passar por isso. Eu tenho a faculdade de pedir assim, Deus me ajuda a passar por esse momento que está sendo meio complicado. Cortar grama com uma tesoura é meio difícil. Aí, a partir da oração, eu entro em comunhão com Deus e aí aparece alguém que me empresta um cortador de grama, né? Aqueles carrinhos ou aquelas serradeira que chama, né? Roçadeira, ou aquelas roçadeiras. Então, eu pedi ajuda, Deus estava vendo que eu precisava ou não, mas eu me abri para que Ele agisse na minha vida. E o que é muito bonito é que Deus nos auxilia usando uns aos outros. Então, o outro vem ver que eu estou passando apuro e me empresta um cortador de grama. É mais ou menos como se fosse, isso é um exemplo bem infantil, mas é assim que a gente consegue fixar algumas coisas, né? O importante é termos em mente que orar é entrar em comunhão com Deus. Comunhão. Quando nós comungamos com essa força maior. Imaginem só, nós que somos pequenas velas de luz, entrar em comunhão com o sol, com a estrela maior das nossas vidas. Isso não vai nos engrandecer de esperança, de saber que temos essa capacidade de entrar em contato com a luz maior? É essa oportunidade que a gente tem com a oração, de sintonizar com a energia de maior bondade, maior amor que existe, que nos criou e quer que nós entremos nessa comunhão também, para que estabeleçamos essa relação de confiança que vai se construindo através da oração, através do nosso autoconhecimento e através da confiança que a gente vai construindo por Deus, porque às vezes a gente diz que confia em Deus, mas a gente fala da boca para fora. E através do exercício da fé, e da oração, nós vamos estreitando os laços e vai chegar um momento em que nós vamos entregar nossa vida nas mãos de Deus, vamos fazer a nossa parte e entregar. E ficar despreocupado, sabendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Então, a oração tem essa função também, de que nós construamos bases sólidas para a nossa relação de confiança com Deus, confiança efetiva, não uma confiança da boca para fora, que a gente vai construindo sempre, né? Então, a oração serve também para nosso autoconhecimento, um estudo de nós mesmos. Isso aqui está no livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. O Alírio de Cerqueira Filho, ele fala que nós, através da oração, meditamos sobre as nossas dificuldades, estudamos a nós mesmos e identificamos problemas que, às vezes, fomos nós mesmos a causa do problema, não foi o exterior, nós que fizemos isso para a nossa vida. Então, através disso, desse reconhecimento do que causou o problema, nós temos o autoconhecimento de o que podemos fazer para melhorar e assim pedir que Deus nos ilumine nesse momento de dificuldade. Por exemplo, digamos que eu negligenciei os meus estudos e agora chegou a época da prova. Eu vou passar por dificuldades, porque eu sei que eu negligenciei tudo. Então, quando eu entrar em comunhão com Deus, a partir dessa meditação profunda de como eu venho agindo e do que causou o meu problema, eu vou identificar que o problema não foi castigo de Deus ou alguma coisa externa, não. Foi a minha preguiça que me levou a negligenciar meus estudos e agora eu estou passando por um sufoco. Então, o que eu vou fazer? Pedir para Deus que me inspire disciplina, que me inspire força de vontade para que eu não negligencie os meus estudos. É mais ou menos isso, a gente identifica através dos problemas na nossa vida o que há de errado, vê o que de nós causou esse problema e a partir daí pedimos auxílio da espiritualidade para que eles nos encaminhem para a expressão que ele usa aqui, transmutação desses sentimentos, né? A preguiça vai se transformar em motivação, né?
desespero vai se transformar em calma, dependendo do tipo de problema que nós estejamos passando. Tendo em vista que esse autoconhecimento nos leva também ao autoaprimoramento, porque ao reconhecermos onde erramos, nós nos esforçamos para melhorar, a prece serve também como uma forma de autoiluminação. E ele explica muito bonito aqui nesse livro, que ele diz que quando nós oramos, é como se tivéssemos uma luz que sai de dentro das nossas trevas, digamos que é um canto escuro, e quando oramos, entramos em contato com esse nosso ser essencial, é como se frestas de luz saíssem de dentro de nós, está saindo de dentro para fora. E quando Deus ouve as nossas preces, é através dessas mesmas frestas que a gente abriu que vai estar entrando a sua energia de amor, de benevolência. Então, é um intercâmbio de energias divino que a gente tem a oportunidade de praticar a qualquer momento. Acordamos, podemos fazer uma prece antes de dormir, no momento de dificuldade, antes de começar o nosso trabalho. Então, a energia de Deus, o amor de Deus está ao nosso redor esse momento todo. Basta que nós estejamos em comunhão com Ele, de uma maneira profunda, consciente, não falar da boca para fora orações que são mecanizadas. Se estivermos sentindo um Pai Nosso, se estivermos sentindo a essência de uma Ave Maria, de uma prece de Cáritas, não há problema nenhum. O problema é nós falarmos de maneira mecânica, sem entender por que estamos fazendo isso. Assim a gente não vai abrir fresta nenhuma no nosso coração, vai continuar tudo da mesma maneira, porque o que importa é o sentimento, é a essência. O Evangelho tem uma parte muito bonita nesse capítulo que eu mencionei, que ele fala que Deus lê corações. Então seria infantilidade nossa nós querermos, deixa eu pegar até aqui, Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e seria rebaixá-lo acreditar que é mais sensível à forma do que ao fundo. Então a gente estaria menosprezando a grandeza divina se acharmos que ele está mais apegado à forma que a gente está rezando, às palavras corretas que estamos utilizando, do que aos sentimentos. Não, Deus lê corações, Deus sabe do que precisamos, muito mesmo antes que a gente peça. Então, buscar da maneira mais sincera essa comunhão com Deus. Porque isso, através dessa sintonia, nós vamos ter a força necessária para passar por nossas dificuldades, seja elas quais forem. Então, através da prece, nós conseguimos enxergar tanto a nossa luz, aquilo que a gente já amealhou para a nossa vida, quanto as nossas mazelas também, as nossas carências. E é aí que a gente pede o auxílio divino também, para nos dar essa força de transmutação desses sentimentos que temos, né? Porque, como diz em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, ele diz: mas quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai te recompensará. Ou seja, quando ele diz entra no teu aposento fechado, ele não diz para você ir para o seu quarto e para uma igreja, não. É dentro de si, aquilo que você tem dentro de si. Você se recolhe, entra em comunhão com Deus através do pensamento elevado, através daquilo que você sabe que tem dentro de você, e através do momento em que você entra com aquilo que tem de mais puro, que é a sua essência, você consegue receber também a essência divina, perceber a essência divina. Como diz no Livro dos Espíritos, na questão 660, a resposta dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: por que tem pessoas que oram tanto e são más, e outras pessoas que oram pouco e a gente vê que são boas, que não vão tanto na igreja, mas a gente vê que a essência é boa? E aí eles dizem que o essencial não é orar muito, mas orar bem. O essencial não é a forma, não é a quantidade, é a essência, é aquilo que queremos expandir dentro de nós e receber através das energias divinas, do amor divino que vem dessa forma tão sublime, nos trazendo paz, nos trazendo consolação, nos trazendo as respostas que precisamos. Então,
Outra pergunta no Livro dos Espíritos, é a 660, ele diz: aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia os espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se recusa quando pedido com sinceridade. Ou seja, quando nós pedimos com fervor, com sinceridade mesmo, do fundo do nosso sentimento, não vai ser recusado a nós. Porque Deus é Pai justo e misericordioso. Mas se nós só pedimos e é meio que fosse pro forma, não vai surtir tanto efeito assim, porque não está saindo do âmago do nosso ser. Está sendo apenas é como se fosse pra gente deixar lá, assim, eu pedi pra Deus, então minha consciência tá limpa, como se fosse isso. E não é assim que funciona. Nós temos que buscar da maneira mais pura essa comunhão com Deus, nosso Pai. Porque Ele dá a nós o tempo todo. A todo momento nós estamos recebendo suas energias benéficas. Mas às vezes não temos maturidade e muito menos a sensibilidade de entender quando Ele está agindo nas nossas vidas. Muitas vezes a gente só entende depois que passamos de todo o sufoco e vê, nossa, mas Deus é bom demais mesmo. Se eu tivesse ido por esse caminho, se eu tivesse ido por outro caminho, minha vida estaria muito pior, muito mais complicada. É essa reflexão que a gente tem que ter, que Deus, sendo pura bondade, nos dá o tempo todo. E aí que eu trago a história desse livro aqui, Jesus no Lar, capítulo 28. O título é Resposta Celeste. Esse livro aqui é muito interessante porque ele conta as reuniões que aconteciam de Jesus na casa de Pedro, e onde ele fazia o evangelho no lar. Ele ensinava com mais profundidade alguns questionamentos que os apóstolos tinham ou as pessoas que frequentavam a casa e sabiam que acontecia isso lá. Então, ele veio trazer essa história mostrando a bondade divina. Então ele conta a história de que um peregrino do Senhor tinha uma missão de evangelizar e ele saiu seguindo seu caminho rumo a uma cidade um pouco distante. E quando já estava anoitecendo, ele pediu a Deus em oração que guardasse seu caminho, que ele fosse abençoado, que tudo acontecesse da melhor maneira possível. Já estava escurecendo, ele continuou a sua caminhada. Pediu sua proteção e viu que um pouquinho perto de onde ele estava tinha uma cova. Parecia muito confortável para ele passar a noite. E quando ele se acercou, uma nuvem de moscas atacou o peregrino. Então ele saiu e continuou a sua caminhada. Ele andou mais um pouco e viu uma ponte, onde do outro lado tinha um caminho que parecia ser como se fosse um atalho para a cidade que ele precisava. Então, quando ele chegou perto de atravessar a ponte cai. Ele continuou orando e caminhando. Seguiu e encontrou uma grande árvore com uma copa muito boa que serviria de abrigo durante aquela noite escura. E aí começou uma tempestade com uma ventania tão forte que derrubou a grande árvore que estava no caminho dele. Ele continuou andando na chuva quando viu que tinha uma casa no caminho. Bateu na porta e pediu abrigo. Mas o morador disse que eles não recebiam visitas à noite, que era muito perigoso e que infelizmente ele não poderia ficar lá. Aí ele já estava triste, mas continuou caminhando e ficou relento, aonde ele podia passar a noite, um pouquinho distante dessa casa. Ele já estava se sentindo sozinho e abandonado por Deus, mas ficou tentando se proteger do temporal. No meio da noite ele ouviu uns gritos, uns palavrões, mas esperou até o amanhecer para ver o que era. Então ele passou a noite. Quando amanheceu, ele foi junto aos camponeses perto da cidade e perguntou o que tinha acontecido. Então ele ficou sabendo que na casa onde ele tinha pedido o abrigo, tinha acontecido um assalto. Então foi muito violento e ele foi poupado. Caminhando um pouquinho mais, fazendo o caminho de volta,
porque ele tinha desviado do seu caminho, ele ficou sabendo que do outro lado da ponte que ele queria atravessar era um pântano traiçoeiro onde poucos viajores saíam vivos, saíam com sucesso desse pântano. Andando um pouco mais, ele viu que a árvore que tinha caído e que ele ia se abrigar embaixo era um covil de lobos. E a cova onde ele primeiro pensou em se abrigar era um ninho de serpentes. Então foi aí que ele percebeu que o Senhor estava cuidando dele esse tempo todo. Através das piores coisas que aconteceram, ele viu que na verdade era, como dizem, um livramento, né, para sua vida. E ele termina a história dizendo que o Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Então é esse o convite que a prece faz para nós. É o convite de que nós, ao entrar em comunhão com Deus, dessa maneira mais pura, possamos nos sintonizar e entender a sutileza da ação de Deus nas nossas vidas. Porque quando nós conseguimos perceber a bondade de Deus nos mínimos detalhes, então nós conseguimos amealhar uma paz para dentro de nós que vai nos dar a certeza de que não estamos abandonados, que não estamos sozinhos e que o Pai nos dá a todo momento. Mas tem um ponto, que é aquele outro ensinamento de Jesus: ajuda-te e o céu te ajudará. Faça a sua parte. O peregrino da história, ele não pediu a ajuda de Deus e ficou parado, ou foi caminhando já desistindo. Não, ele foi num lugar, não estava bom, foi em outro, ele tentou de todas as maneiras. Assim somos nós temos que tentar também. Não adianta eu querer passar no vestibular sem estudar. Eu sempre dou esse exemplo, né? Não adianta a gente querer chegar no fim sem nos esforçarmos durante toda a trajetória. Então, Deus sabe o que é necessário para a nossa jornada e Ele vai nos dar a todo momento, mas é preciso que tenhamos o bom ânimo, que tenhamos essa força de vontade, porque aquilo que foi pedido nos será dado, a porta que a gente bater nos será aberta, né? E é interessante que, como eu falei no início, a oração não vai mudar as leis já estabelecidas, mas ela vai renovar essas nossas forças morais, vai nos dar a confiança que precisamos e nos encobrirá de vibrações superiores. Então, essa força necessária vai vir da espiritualidade quando entramos nessa comunhão, nessa sintonia. Continuando nesse livro aqui, muito bom, de Alírio de Cerqueira Filho, ele fala que a prece estimula o ser essencial a desenvolver a sua luz por uma afinidade de vibração. Então, quando nós entramos sempre nessa vibração mais elevada, buscando essa sintonia com o divino, nós nos melhoramos também e aumentamos muito mais a luz que existe dentro de nós. Essa luz que existe dentro de nós é a nossa essência divina que Deus tirou de si para colocar em nós, e por isso nós somos a sua semelhança, né? Porque Ele tirou a sua essência e plantou dentro de nós, sabendo que uma hora essa semente ia desabrochar. Falando em semente, ele faz aqui uma comparação muito interessante na questão de quando fazemos a prece pelos outros também, porque a prece não é só para nós, não vai beneficiar só a nós, nós também podemos irradiar aquilo que há de melhor para os outros. Isso é uma faculdade muito bonita que temos dentro de nós, muito potente, que às vezes menosprezamos a sua força. Ele diz que a prece, mesmo para as pessoas que não estão receptivas, quando nós fazemos, mentalizando essa pessoa, ele faz o exemplo de uma mãe que ora por seu filho que é viciado em drogas. Ela não vai mudar instantaneamente essa drogadição do filho, mas a prece vai ficar circulando na sua psicosfera como um benefício. E quando ele estiver aberto, qualquer fresta que tiver, essa prece vai beneficiá-lo. É como se a prece fosse um adubo. E ele diz que não é o adubo que faz germinar a semente, né? Essa nossa luz não é o adubo que faz germinar. Mas quando essa nossa luz se expandir, quando essa semente crescer,
o adubo vai beneficiar. Então a prece vai nos beneficiar quando nós estivermos abertos a isso, a esse despertar de consciência, né? Chega um momento que a gente já fica no tédio, já fica cansado dessas vibrações negativas. E é quando temos esse despertar de consciência e nos voltamos àquele que nos criou. Pedimos a Deus o seu auxílio. Às vezes não nos sentimos nem dignos de sua ajuda, mas isso é infantilidade nossa, porque nós somos sempre dignos da ajuda de Deus. Então, quando nós elevamos o nosso pensamento, com certeza, se pedirmos, nos será dado. Se batermos a porta do Senhor, ela nos será aberta. A prece nos vai trazer esse entendimento de ter fé, confiança em Deus, confiança em nós mesmos. Sempre lembrando do orai e do vigiai. Não adianta eu pedir e não ficar atento também às minhas ações e buscar melhorá-las sempre, pedindo essa ajuda, confiando em Deus e entendendo que Deus confia também em nós, então que temos que fazer a nossa parte. E para finalizar, eu trouxe outra poesia, eu quis fazer no final porque ela é muito bonita, se chama Mensagem Fraterna, pelo Espírito Alto de Souza, também está no livro Parnaso de Além Túmulo, e ela é assim: Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então, essa poesia de Alta de Souza, ela traduz muito bem a essência da prece. Às vezes nós choramos consternados, achando que estamos abandonados, e quando voltamos as nossas atenções para o nosso templo íntimo, que é a mais alta de todas as capelas, é aquilo que há de mais puro dentro de nós, e buscamos ouvir o nosso coração, ver as nossas necessidades e pedir o auxílio divino para que nós melhoremos aquilo que temos de dificuldade dentro de nós e as dificuldades que passamos, Deus vai falar dentro de nós e vai nos esclarecer. Vamos estar perceptíveis a todas essas mensagens, a todas essas benesses, e assim entenderemos como funciona e quão sublime é essa atuação de Deus na nossa vida, que nos dá o tempo todo, que nos faz ter forças para continuar, mesmo em meio a tantas dificuldades. Então esse é o sentido da prece, esse é o intuito de entrarmos em comunhão com Deus para buscar a nossa iluminação e essa comunhão com o divino. Muito obrigada a todo mundo que assistiu.